Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná, sejam bem-vindos ao Encontro Com Quem Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. E hoje a gente vai comentar, a gente vai fazer mais um game, na verdade, mais um dos vários que a gente vive fazendo. Esse ano a gente tem aproveitado muito essa questão de trope literária, né? Aproveitado várias listas sobre tropes literárias, falado sobre o que é. E o game de hoje é basicamente ranqueando essas tropes literárias. No ano passado, exatamente um ano atrás, né, que foi em outubro de 2023, a Esquilo, no blog principal deles, fez uma lista, né, falando quais são as tropes literárias favoritas dos leitores. E a gente veio hoje, né, aqui fazer o nosso top 3 dentro dessas tags. Então, assim, a gente sabe que boa parte do mundinho literário hoje em dia se volta, né? Se baseia apenas em tropes. Então, é isso. A gente vai falar hoje sobre os nossos favoritos e por quê. A gente vai fazer bem estilo colégio. Fulano está em primeiro porque ele merece e por causa disso, disso, disso. A gente vai fazer um justifique essa resposta. E é isso. Esse é o jogo de hoje. Bom, a lista vou pegar aqui, eu acho que eu vou linkar também na descrição do episódio. Mas basicamente ela teve a proposta de pegar ele diz assim, o blog do Esquilo veio apresentar algumas dessas tropes queridinhas. Então são 9 tropes. Ficou em falta algumas, eu notei. E eu fui lá e acrescentei uma décima justamente porque acho que faltou uma muito principal aqui. Então vamos lá. Segundo o blog da Esquilo de outubro de 2023, as tropes mais populares são triângulo amoroso, relacionamento falso, enemies to lovers, Grumpy and Sunshine, nossa, essa realmente, romances de máfia, rock and romance, amigos que se apaixonam, stuck together, segunda chance. E eu acrescentei o Found Family, né? Aquele família encontrada. Então, a partir desses 10, a gente vai fazer nosso ranking de 3, top 3. Eu ia falar top 5, mas eu acho que top 3. É complicado, porque a gente teve essa discussão, inclusive, aqui, né? Eu vou excluir primeiro, então, né? Eu excluo logo esse triângulo amoroso, não entra no meu top 3. Pelos motivos que eu já falei aqui tantas vezes, que eu acho que eu já dificilmente o que eu já li de triângulo amoroso ou assisti, né, do Dr. Smith, dificilmente a personagem realmente fica dividida. Então, sei lá, ela fica dividida por, sei lá, 20 páginas, e aí já fica muito óbvio quem que ela vai ficar. Então, enfim, já excluo. Eu excluo. Ai. Eu não tenho nada contra Friends to Lovers, mas não entra também no meu top 3, eu excluo. Eu excluo. Como é que falou de rock? Romance de máfia. Rock romance, romance de máfia. Rock romance não. Qualquer coisa esportiva eu excluo, porque eu não sou. Esporte nenhum me pega. Eu leio, mas não entra nem no top 10. Imagine no 3. Romance de máfia depende muito desse romance e dessa máfia. Porque recentemente aí inventaram as coisas, deturparam, enfim. Então. É que esse Dark Romance tá muito dark, né? Esse Dark Romance aí virou outra coisa e. Então não entra no meu top 3 também. Novamente, depende. Mas já que vai fazer um top 3, então eu vou excluir também. Found Family, eu acho que ele. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que ele combina melhor com outras coisas, junto com outras coisas. Porque. Não sei, eu acho que ele sozinho, eu acho que tem que ter uma coisa junto aí, sabe? Então não entra no top 3. Found Family tem uma cara, tu sabe do quê? Daqueles livros classicão. Quer dizer, classicão pra gente, né?
ali dos anos 2010, tipo, qualquer livro de distopia tinha uma Found Family. Isso, quando a pessoa é sozinha, e aí encontra esse grupo, ou forma um grupo com outras pessoas, e aí etc. Tem mais a ver. É, então eu excluo também. O que mais que eu excluo? Repete aí de novo o que tu falou de novo, já esqueci, metade. Pera lá, vamos do começo. A gente tem Triângulo Amoroso, Relacionamento Falso, Enemies to Lovers, Aí aqui Grumpy and só Sunshine. adicionou o Found Family, né? É, são 9 e eu coloquei a Found Family como 10º. Porque eu não gosto de número ímpar. Grumpy e Sunshine, eu acho que a gente já falou disso aqui também. Depende do Grumpy. Por que essa pessoa é Grumpy? Qual que é os motivos dela pra ser Grumpy, né? Por que ela é mal-humorada? Porque geralmente esse Grumpy é só uma pessoa babaca, tratando a outra pessoa mal, sem motivo nenhum aparente. Então, geralmente quando vem a explicação, tem uma coisa que me convença. Então, não sei, depende, mas então eu excluo. Eu acho que é porque é uma linha muito tênue entre Grumpy and Sunshine e Bully Romance, né? É, que eu não sei quem inventou. Se eu pegar a pessoa que inventou isso, de onde essas duas palavras combinam? Bullying e romance. Não faz o menor sentido na minha cabeça. Não, na minha cabeça, toda história de bullying tem que terminar como Carrie, né? Pra quem, se você ouviu o episódio passado, nossa review de Carrie, você vê bem com a minha opinião sobre o que eu estaria passando pano para uma pessoa que sofreu bullying. Dito isso, eu não consigo imaginar quem. Cara, eu acho que quem criou o bullying romance, eu tenho certeza que não sofreu bullying na vida. Tipo, em nenhum momento, nenhum estágio. É porque se a pessoa passou por isso, ela sabe que, sei lá, não faz sentido se apaixonar por alguém que tá te humilhando todos os dias. Esse rock romance eu já excluí. Amigos que se apaixonam, eu não tenho nada contra, mas não entra no meu top 3. Stuck Together eu gosto, já falei disso. Mas eu acho também que ele funciona com outras coisas. Quando a gente fez o top, foi outro top, alguma coisa que a gente fez, na verdade era isso ou aquilo, né? Eu falei que no momento eu gostava mais de Enemies to Lovers. Eu acho que foi isso que eu falei, né? E em segundo lugar eu coloquei Fake Dating, eu acho. Então, eu acho que Enemies to Lovers continua top 1, porque não mudou minha opinião ainda. Não que não possa mudar, talvez mude. Que Enemies to Lovers, eu poderia colocar esse Enemies to Lovers com várias outras coisas aqui da lista. Enemies to Lovers com esse Stuck Together funciona bem, eu gosto. Eu não excluí Segunda Chance, né? Não entra no meu top 3 Segunda Chance. Eu não tenho nada contra, mas não entra no top 3. Então, Nossa, mas segunda chance eu tenho muita coisa contra. eu só Sou excluí aqui, na incapaz. verdade. Agora eu tô vendo que eu excluí tanta coisa que não tem mais nada pra botar no top 3. Ai. Não, tem. Enemies to Lovers. Relacionamento falso. Eu já falei que eu gosto muito de toda a tensão de você precisar fingir que tá namorando alguém por algum motivo que seja. Pode ser um motivo bobo, não tem problema, a gente não precisa de realismo nessa parte. Não precisa fazer tanto sentido assim. É importante que o casal tenha química, que tenha tensão, isso que a gente quer. A gente não quer que faça sentido. Não interessa se essa pessoa precisa casar pra receber uma herança. Não importa que isso não faz sentido nenhum. Eu quero a história boa. Então, relacionamento falso, segundo. Terceiro não sobrou nada, eu excluí tudo. Agora eu tô vendo aqui, eu excluí tudo mesmo. O terceiro vai ter que ser o menos pior da tua lista. Então eu vou colocar Stuck Together, porque, como eu falei, eu acho que ele se encaixa lá no Enemies to Lovers. Mas enfim, já que está separado aqui, então eu coloco em terceiro. Como eu disse no episódio anterior, eu acho que funciona com inimigos ali para amantes.
porque é uma pessoa que você não gosta, que você não vai com a cara, mas que por alguma situação X você tem que conviver com essa pessoa diretamente, durante um período de tempo. Então eu acho que as duas coisas se encaixam, funcionam bem juntas. Então eu fico coloco esse em terceiro. Eu tô aqui em análise desde a hora que eu peguei a lista, né? Porque eu pensei em fazer esse ranking e tal, e aí eu disse, bom, de todos os tropes que estão aqui listados, não tem um que eu gosto de ler. Geralmente eu gosto de ler. Tanto como livro, tanto como fanfic, tanto como mangá e etc. Qualquer leitura eu gosto, que é o Hurt Comfort. Então, eu acho que não tem esse trope, assim, tipo, um nome pra esse trope que não seja Hurt Comfort. É que é mais uma coisa que funciona com outras coisas também, não? Sei lá. Não sei, eu acho que não é. Geralmente, Eu conheço isso é daí porque mais como uma geralmente tem. hashtag no Realtree. Eu não conheço isso aí em livro, por exemplo. Mas eu Totalmente consigo ver. É porque eu consigo ver o padrão do Hurt Comfort dentro de outros livros, por exemplo. Os meus livros favoritos, né, que eu sempre comento, são os que têm um final meio agridoce. Taylor Jenkins Reid, que é uma das minhas autoras favoritas, ela sempre faz uma espécie de Hurt Comfort. Personagens completamente machucados, problemáticos, que Para têm explicar um melhor conforto no final. que eu acho que acontece. Eu acho que as publicações tradicionais não fazem o marketing em cima disso. Você vê o marketing dos livros com Enemies to Lovers, Stuck Together, Fake Dating, mas você nunca vê um livro com esse Hurt Comfort. Eu acho que é mais uma coisa de fanfic mesmo. Sei lá. Eu acho que, como tu disse, tu Mas consegue aí, enxergar isso nos livros, tu consegue enxergar isso sim, nos sim. livros, mas eles não vendem como isso. Eu acho que é isso que acontece. Mas aí, se a gente for analisar bem, o lance todo atual, que são o mercado literário vendendo os livros de acordo com os tropos que estão dentro deles, é basicamente a mesma lista que a gente pega do Eltree. Quando a gente acessa a obra, tá lá toda a lista das tags que contém que compõe a obra. É a mesma coisa. Inclusive, o Não É Amor, na minha opinião, tem Hurt Comfort. O relacionamento deles tem muito disso. Eu acho que ele conforta muito ela durante ali o Nossa, dele. super, super. Eu agora parando pra pensar, super. Em nenhum momento eles fazem marketing em cima. Em nenhum momento tem essa tag lá, esse trope lá. Porque eu acho que na publicação tradicional elas não pensam nisso. Por algum motivo, sei lá. Estão perdendo aí uma grande oportunidade, porque se eles conseguiram passar a grande maioria das tropes para a publicação tradicional, incluindo aí nosso grande clássico Enemies to Lovers, que era muito mais popular em literatura, né, de ficção entre fãs do que de livro real. Livro publicado tradicional. Eles poderiam muito bem traduzir e achar um modo de colocar esse nome do Hurt Comfort como um trope geral, porque tem muito livro que é assim e ele se venderia muito fácil. Falar, esses personagens são desgraçados da cabeça e eles encontram conforto um com o outro. Nossa, pra mim seria um tipo de chamariz que eu estaria lá. Super. Mas, enfim. Já que não tem, né, nas tags, eu deixo aqui a minha reclamação, que não tem, que é a minha tag favorita. Eles perdem muito a chance de atrair mais fanfiqueiras, né? E é um mercado em expansão, porque eles estão adorando encontrar fanfiqueiras. Se não fossem as fanfiqueiras, eles não estavam vendendo tudo isso que eles estão vendendo de rock e romance. Né? Mas quem sou eu para falar? Ainda tá na moda rock e romance? Bom, um ano atrás, que foi quando saiu essa lista de tropes da Esquilo, tava em alta, né? Hoje em dia eu não sei se trocou. Eu tenho a impressão que teve uma ligeira mudança para outro esporte, que foi a Fórmula 1. Pois é, isso que eu ia falar. Depois que esse negócio de Fórmula 1 entrou na moda aí, entre aspas, eu achei que tinha mudado, já tinham esquecido o rock. E também eu achei que depois que saiu aquele filme eu esqueci o nome do filme. Mas todo mundo ficou um mês falando desse filme no X na época. O filme da Zendaya, que era um triângulo amoroso também. Na verdade, eu acho que era um trisal, não era um triângulo amoroso. Qual é o nome daquele filme? Era um trisal, Challengers. Tem um outro nome. Passaram um mês falando daquele filme, eu achei que todo mundo ia começar a escrever pênis.
com tênis, que é Inclusive, eu esporte de fiquei rico. esperando. Inclusive tem É esporte de potencial. rico. Eu pensei É em esporte várias, de rico. eu pensei em várias fanfics na época que eu vi o povo passando pela timeline nos posts de histórias que davam uma fanfic muito, que dava uma fanfic muito boa. Óbvio que eu não vou Sim. escrever, mas eu achei que as pessoas fossem escrever. Ou talvez eu perdi, né? Quem escreveu eu não vi. Não é do meu fandom, talvez. É, talvez nos meus fandoms ninguém escreveu, né? Nos meus fandoms geral, continuo escrevendo sobre Fórmula 1, enfim, motorsport no geral. Que ia falar NASCAR e tudo mais, mas enfim, motorsport no geral, a galera tem escrito muito, tanto nas fanfics quanto na publicação tradicional. Mas eu esperei, cara, porque. Só que aí eu fiquei pensando que eu acho que é porque um livro sobre tênis é meio chato. E eu falo isso porque eu li Carrie Soto. Então, assim, né? Tenho como base pelo menos um desse esporte. E aí eu posso dizer tranquilamente. O tênis, ele é uma coisa assim muito interessante e Mas tal, o aí, ambiente por causa mas do aí esporte. Mas importa é chato. realmente o esporte dentro da história? É porque a maioria das histórias que envolvem esporte é porque o esporte está passando ali de pano de fundo e determinadas situações do esporte levam a trama, sabe? Tipo, Mas aí carregam a trama tu para os acha que lugares. tu acha que tu não gostou de Kerry Soto por causa do tênis? Tem certeza? Eu acho que é porque tinha a forma como as cenas de tênis foram feitas, sabe? Tipo, era muito longo. Pra mim era muito longo, sabe? Mas pra Então mim é aí porque é diferente eu de não ter gosto. sido pelo esporte, é mais pelo esporte. É mais pela cena ter ficado longa do que pelo esporte ser chato. É, pode ser. Por exemplo, pra mim, que não gosto de tênis, que não tenho nenhum apego a tênis, eram só cenas assim, tá tudo bem, tem mais um match, né? Que é mais uma partida rolando. Tá show, beleza, isso vai definir Aí é que tá. X coisa. É Só uma pra questão salvar isso de, na minha cabeça. é uma questão de quem gosta mesmo do esporte. Porque eu também não acho graça nenhuma em Fórmula 1, amiga. É só uma corrida de Aham. carro. Eu não vejo graça, eu não É só entendo. carro dando volta, né? São os carros dando volta. Inclusive tem um meme muito engraçado que eu já vi no X uns meses atrás, que eram uns ratinhos assim correndo uns hamsters correndo assim num negócio assim e falando. E aí era uma corrida de Fórmula 1. E pra mim é só aquilo. E tênis pra mim também não tem graça nenhuma, porque eu também não acho. Não vejo emoção, não vejo. Se bem que tênis é até mais rápido, né? Do que Fórmula 1, que sei lá, 50 voltas. Eu acho que depende da pessoa gostar do esporte ou não, de virar moda, entre Sim, aspas, de novo, sim. todo mundo começar a acompanhar, e aí surge o. Eu acho que histórias que envolvem esporte depende muito do quanto que você é interessada naquele esporte. Porque pra mim, por exemplo, se eu pegar sei lá, um livro ou uma fanfic, qualquer coisa que envolva futebol tradicional, pra mim é um pouquinho chato, porque eu não tenho paciência com futebol tradicional. Tipo, impedimento, não sei o que, tudo mais. Tipo, eu acho meio caído, sabe? Eu acho meio chato. Agora, se tu pegar um futebol americano, né, a NFL, que eu gosto, porque eu já assisto há um bom tempo. Eu gosto do dinamismo, eu gosto de como a cada lance acontece, tipo, 50 coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, tipo, pra mim é interessante. Pra mim, eu consigo achar uma justificativa pra você fazer 3 páginas explicando as regras e por que que tá acontecendo aquilo naquela cena. Mas aí, tipo, é porque eu já tô inserida naquele cenário, sabe? Eu já tô como uma torcedora, eu entendo aquele esporte. Então, pra mim, super, sabe? Então, a mesma coisa a Fórmula 1 também. Eu descobri, eu interessei. Então, tipo, quando eu assisto a corrida, eu sei por que que tá acontecendo aquilo, aquilo outro. E quando eu vou ler sobre, eu já fico, não, isso aqui, né, não acontece. Não, isso aqui eu acharia que talvez não precisava explicar. Eu consigo ter uma ideia do porquê que a pessoa explicou ou não explicou. É o diferente do tênis, que pra mim eu fui lendo e disse, meu, pelo amor de Deus, não acaba isso daqui. Então, acho que depende muito de quem tá lendo e o esporte mesmo. Dito isso, eu não sei nem o que a gente estava falando. Dito isso, eu tava reclamando do Ah, tá, lista eu questionei por que Rock ainda estava aí. Mas eu em acho que é por causa alta. do livro que tem embaixo. Ficou bem popular. É, Vi bastante esse livro no X. Nossa, ele foi muito comentado, esse Quebrando o Gelo. Sucesso no Inclusive, deu uma TikTok. saturada, né? Deu uma saturada, inclusive, né, meu querido? É, eu lembro que
eu acho que foi um dos últimos livros que eu via tanto o BookTok recomendar. Agora o BookTok tá mega culto, né? Tá uma pegada mais cult e etc. Tanto que eu parei de acompanhar, porque eu disse, ah, não, gente, pelo amor de Deus. Aqui é. Eu tô acostumada com o BookTok sendo farofa, e agora vocês estão querendo pagar de culto e lendo livro que ganhou prêmio. Ah, não, pelo amor de Deus. Então, eu acho que o Quebrando o Gelo foi a última farofada, assim, bem farofenta, que estourou naquele lugar. Então, eu acho que é por isso que tava na época muito em alta, tal, o esporte. Foi também naquela época que aconteceu aquele incidente horroroso com o time, não sei se você lembra, que a gente até comentou no episódio, sobre a galera que do BookTok gringo que foi assistir o jogo e começou a assejar os jogadores, foi Lembro, terrível. sim. Pois Idiota. é, eu acho que foi nessa época que o livro foi escrito e depois lançado um pouquinho depois. Então, entendo por que que tava no hype. Dito isso, essa lista me pegou muito, como eu disse, a minha tag favorita, né? Meu tropo favorito, que é Rush Comfort, não tá aqui. Então, é difícil colocar no número um. Mas, dito isso, eu acho que eu vou da tag que não tá aqui, que eu acrescentei arbitrariamente, porque é meu número um, Found Family. Justamente porque se não tem o Rush Comfort, tem pelo menos a parte do Comfort, que é o do Found Family. Que é toda a energia do conforto, sabe? Você não precisa ter entre o casal do livro essa energia de conforto do personagem desgraçado da cabeça encontrando alguém que entenda ele. Eu acho que é o que me pega na maioria dos livros que eu leio. Enfim, as obras que eu leio, a maioria é o que me pega muito. É justamente essa relação, sabe? Tipo, temos nossos problemas, mas a gente se junta aqui e todo mundo, sabe, se entende dentro desses problemas. Então, é um plot que se repete muito nas coisas que eu leio, várias e várias vezes. Recentemente, eu comecei a ler um livro chamado Rimas Blue, acho que é esse o nome correto, a tradução. E basicamente é essa pegada, sabe? Três pessoas desgraçadas da cabeça que são obrigadas a conviver juntas e elas são, mesmo que elas sejam família, elas estão meio que se redescobrindo família. Então acaba sendo Found Family justamente esse conforto dentro dos problemas. Então acho que Found Family pra mim é número um, sem falta. Seguido do Enemies to Lovers. A gente já bateu muito nessa tecla sobre o quanto que ele é popular, e ele é popular por uma razão. Isso a gente tem que dizer, que ele é popular por uma razão. E a razão é que é um negócio que funciona, sabe? Ah, mas fulano, agora depende muito. E é isso que é como a Nana disse, sobre depende muito. Eu acho que depende muito de quem escreve e de como está sendo feito. Porque eu já vi muito Enemies to Lovers que eu olhei assim, tá, essa fulana tá em Lovers e esse fulano continua sendo muito enemy dela pra isso. E aí, dali a 2 páginas, do nada, ele sempre foi apaixonado por ela. Então, isso não, sabe, não é muito a minha praia. Acho que é por isso que ele tá no segundo. Porque depende muito de quem escreve. Eu acho que depende muito da maturidade da pessoa que tá envolvida ali na criação e na edição. De dar uma lida e dizer, olha, sabe, não tá funcionando, aqui tá forçado, aqui não tá. Eu acho que é isso. E em terceiro lugar. Nossa, que difícil, porque a maioria eu não gosto. A maioria eu tenho grandes problemas. Tipo, romance de máfia, eu não tanco. Rock e romance, Olha, não gosto de rock. eu tenho uma ideia. Inclusive, ela apareceu numa lista que eu postei ontem no Blue Sky. Eu tenho uma ideia para um romance de máfia. Que eu não mexi mais por esse mesmo motivo. Porque eu não sei como escrever isso. Como é que óbvio que eu não quero escrever como essa história aí que eu já condenei aqui, né? Negócio de bullying, esse negócio de... Enfim, muito dark pro meu gosto. Então, é a minha versão de romance de máfia que eu quero escrever. Eu não desisti dessa história, inclusive. Eu ainda vou mexer nela um dia.
É, que a gente estava brincando ontem, né? Ainda o mundo não tá preparado, talvez, né, para essa história. Mas eu tenho uma ideia, depois eu posso até te falar sobre ela, que ela, mas ela não é, como é que eu digo? Eu tenho dificuldade com ela, o motivo de eu ter parado de mexer nela foi justamente esse equilíbrio que eu acho que tem que ter, que é máfia, gente. Por mais que a gente não tenha conhecimento real, talvez, do que se passa dentro da máfia, a gente tem as referências de filme. Poderoso Chefão, tem aí várias séries de TV, filme, entendeu? Então, eu acho que esse equilíbrio é complicado. Recentemente, a gente tem visto as histórias todas muito pesadas, pelo menos pra mim. Aquele filme lá que ficou famoso, do cara lá dos 75 dias, que é Sequestro. Eu não sei em que momento foi ok sequestrar as pessoas. E aí ela se apaixona por ele, engravida, sei lá, eu nem lembro. Teve continuação aquilo? Eu nem lembro. Teve. É porque o livro. Tem o livro, né? Que são 4 volumes, e aí eles fizeram a Mas teve outro adaptação também filme? de 4 volumes. Teve 4 filmes. Nossa, eu só fiquei sabendo do primeiro, então os outros floparam, né? Enfim. Que bom. Que bom. Eu não quero aquilo ali, entendeu? Aquilo ali pra mim eu acho que não existe. Entendeu? Eu também não quero um livro que ficou popular em uma época, não é? Do cara que enfia a cara da mulher num negócio lá de molho. Entendeu? Então o que eu quero é que. Qual é a minha intenção? É que esse personagem pareça perigoso, porque ele é o chefe da máfia, e é um cara perigoso, ele mata pessoas, entendeu? É um Klaus. Eu vou dar o Klaus aqui como exemplo, porque eu sempre vou passar pano pro Klaus. E o Klaus não era uma pessoa boa, entendeu? Ele matava pessoas. Ele tinha as razões dele. São boas razões? Depende, você que vai decidir. Mas eu quero que tenha esse equilíbrio, entendeu? Que seja uma pessoa que você sabe que ela é perigosa, que você sabe que ela não é do bem, mas que ao mesmo tempo ela tá interessada nessa outra pessoa, mas ela não tem intenção de machucar essa pessoa, entendeu? Mas não significa que ele vai se apaixonar por essa mulher e vai mudar, vai virar um anjo e nunca mais vai matar ninguém. Entendeu? Eu acho que precisa haver esse equilíbrio. Porque em certo ponto de The Original, a Camille não tava mais nem aí que o Klaus tava matando pessoas. Inclusive, ela tava apoiando algumas vezes. Entendeu? Ela não tava mais tentando fazer ele. O problema que ela queria resolver dele era com a família dele. Ela não tava se importando com quem ele matava. Entendeu? É esse equilíbrio que eu quero. Esse ponto aí de não pesar pra ficar muito violento e de não deixar tudo muito paz e amor, entendeu? E é isso que eu não tava conseguindo. Por isso que eu parei de mexer na história. Mas eu vou voltar lá um dia. Agora não. É Talvez porque eu seja. é como uma querida uma vez que eu vi, também tava comentando lá no Twitter, que ela diz assim, cara, eu sinto falta quando os romances de Dark Romance era um cara perigoso, mas completamente obcecado pela menina dele. Eu acho que é basicamente Sim, isso. é isso. Eu quero que ele seja um psicopata, um maluco violento, que vai matar quem precisar matar, passar por cima de quem precisar passar para conseguir o que ele quer. Mas com a mulher que ele ama, ele é submisso, entendeu? Essa é a equilíbrio aí que eu preciso achar. Não achei. Bom, talvez não seja nem a história que não esteja preparada. Seja eu que não esteja preparada para essa querida. Mas enfim, é que eu tava falando mesmo, eu já saiu tanto que eu estava falando. Ah, tá, tu tava A gente tá excluindo falando sobre romance de máfia, né? não de marca. Do Vai, porquê que continua. eu geralmente eu não gosto. Eu vou, inclusive, ser beta do teu projeto, com certeza. É, no dia que ele Só sair. tem um prólogo até agora, então eu vou conseguir fazer o prólogo. Amiga, tudo bem. É aquilo. Eu vou lendo. Eu sempre leio e apoio todo mundo, sempre acho justamente por isso, porque eu confio nas autoras que eu leio. A questão toda eu não confio em todas as autoras de determinado assunto. Então é por isso que geralmente, é por isso que é essa minha nota de corte, sabe? Eu não vou colocar romance de máfia aqui justamente disso. Eu confio que tu vai escrever uma coisa decente, eu não confio nas outras autoras. Então, que eu sei que há uma grande irresponsabilidade em determinados assuntos. E é uma coisa que é bem recorrente, principalmente da galera que tem escrito após a viralização do 365 dias. O que veio de história, sabe? É o 365 dias versão brasileira, sabe? É inacreditável. Então, assim, depende de quem tá escrevendo,
E muito. E por causa disso não entra no meu top. A mesma coisa que eu falei do rock and romance, a gente debateu ainda agora que se fosse outro esporte na categoria, se fosse NFL romance, se fosse Fórmula 1 romance, se fosse, sei lá, vôlei romance, estaria lá, presente, estaria interessada. Mas aí, cara, hockey. Hockey eu não gosto de hockey, né? Talvez um dia eu sente e aprenda sobre, eu acho que é legal, interessante, até porque É eu que gosto de esportes que são. rock não era, na minha opinião, não era, né, tão popular nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não é mais futebol, ou o que eles chamam lá de futebol, beisebol, eu acho que é muito popular por lá. Vejo uma galera brincando por causa do beisebol, basquete. Mas rock, sei lá, não é um top 5 rock, sei lá. É porque é o que eles separam os esportes pela época do ano, né? E o hóquei é esporte de inverno, então tem variação. Tem os esportes que acontecem no verão, sabe? Tipo, são mais, entre aspas, mais leves. E aí são os que eles. O beisebol, se eu não me engano, ele ocorre nessa época da primavera e tudo mais. E aí tanto o hóquei quanto o futebol americano, eles acontecem no inverno. Aí tem essa variação. E o basquete é o ano inteiro. Então, tipo, o ano inteiro tá rolando a NBA, por exemplo. Então, depende muito. Bom, e aí tem isso, né? Tem essa diferença. Eu acho que também é por causa dessa diferença, tipo, de temporada, de esportes e tudo mais, que tem essa variação de época, né? Tem época que tá saindo muito livro sobre jogadores da NFL. Tem uma época que tem saído muito livro de hóquei, e por aí vai. Eu acho que tem mais a ver com isso, com essa distribuição do calendário esportivo de lá. Dito isso, rock e romance não é da minha pegada, mas se for, sei lá, Fórmula 1 ou os outros esportes que eu tenho afinidade, talvez eu lesse. Então, como o nome da lista tá específico rock e romance, então pra mim não dá. Dito isso, eu acho É que essa que lista é do Esquilo, né? Talvez não tem nenhuma da Amazon. Deve ter. A gente nunca deve viu. ter. Deve ter, porque eu peguei direto essa. Que eles vêm explicando, né, certinho, que é trope e tal. E aí eu disse, bom, esquilo, né, tem aí uma relevância, então eu vou pegar a lista deles. Mas aí foi isso. Tem também a Intrínseca chegou a fazer uma explicando o que era trope literário e tal. Com alguns exemplos, tipo, opostos que se atraem, só tem uma cama, enemies to lovers e tudo mais. Mas, inclusive, eu acho que não tem aqui nessa lista, né? Sim. O opostos que se atraem. Ainda tá Ou na ele é moda considerado. Segundo a Intrínseca, tá. Mas qual? Me fala aí um livro. Provavelmente é um livro que eu não li. É um que ele é meio famosinho, melhor do que nos filmes, da Lynn Painter. É. Ele tem essa proposta de ser opostos que se atraem. Eu conheço esse livro, eu sei qual é, que é aquele, né? Tipo, é o nerd e o popular e tudo mais. Ainda lê isso? Essa... Mas é tão anos 2000? É porque tá tendo revival, né, amiga? Não sei se tu já notaste, mas tudo que é do anos 2000 tá voltando, né? Voltou segundas intenções. O trailer tá bom, prometeu, hein? Sim. O trailer prometeu. O trailer entregar. O trailer contém as duas maiores injustiçadas do mundo. Que é a atriz de First Kill e uma atriz de Gossip Girl. Sim, É eu uma gosto que fazia dela. a Eu acompanho ela, eu gosto dela. Agora, se vai prestar a sério, não? Eu estarei assistindo por causa dessas duas coitadas. Vou assistir porque eu criei expectativas com o trailer. Nem que seja pra falar mal, se ficar muito ruim. Não, eu vou ter uma amiga minha que muitos anos, né, acompanhando o K-pop, ela sempre acompanha grupo no Gu, né? E aí ela disse assim, não, amiga, eu vou continuar dando esse streaming pra garantir a marmita deles. E aí eu acho que é a mesma coisa. Pagar o aluguel dela lá em Los Angeles. Eu vou pagar o aluguel da Savannah Smith assistindo essa série. Ela é LGBTQIA+, né? Então, mais aí uma ajuda, né? Tem que apoiar a comunidade. Sim, vou apoiando os iguais. Eu como aliada. E
E aí é isso, basicamente. Eu sei que, tipo, tá tudo voltando, né? Os anos 2000 estão voltando. Então a Realmente. gente vê muita Antigueira. referência. Não, quando eu vi o fuzuê ao redor do desfile da Victoria's Secret, eu disse, voltamos no tempo, né? Voltamos muito no tempo aqui. Que É. fazia muito tempo que eu não via isso, sabe? Assim. Contando que volte coisas boas, tudo bem. É, o Contando que problema volte é que tá voltando tudo, né? Não só o aesthetic, como tudo dos anos 2000. Aí eu acho complicado. infelizmente. Enfim, era isso? Já falou os três? Nem sei se tu falou os três. Não, eu tô enrolando até hoje, não Ah, tá. defini. Continua. Eu acho que Gramp and Sunshine, eu acho que é esse. Eu acho que eu posso fazer esse top 3, tá? É o primeiro Found Family, o segundo Enemies e o terceiro Gramp Sunshine. Muito porque me passa uma dinâmica de coisa que eu escreveria, coisa que geralmente eu leio, aquela. Eu acho que porque Gramp Sunshine, ele tem um pouco do Enemies to Lovers, ele é complemento do Enemies to Sim, Lovers. é por isso que eu falei. Eu acho que ele funciona mais com outras coisas. E depende se esse Grump. Geralmente é um cara babaca. Isso me estressa um pouco. Podia ser. Uhum. Quando fosse for uma mulher, talvez eu desgoste menos. É porque quando eu penso Gramp Sunshine atual, eu lembro muito dos livros da Ellie. Ela tem muito essa dinâmica, os livros dela. É. Deixa eu pensar. Qual? Quem que é o Grump? É o Gramp de A Hipótese Sunshine, do Amor, ele era um a pouco Grump. hipótese do amor. Ele era meio Grump. O, o outro também tem. Oh, meu Deus, aquele outro. Ele era Grump ou ele era introvertido? Fica aí, Tem isso. Porque, na verdade, o Gramp, quando o pessoal fala, ele também comenta que é o Golden Retriever e o Gato Preto, né? E o Gato Preto geralmente é associado com a galera introvertida. Então, acho que tá tudo junto. A Chloe Brown, ela era Grump ou ela era introvertida? Eu acho que ela era Grump, né? Ela tinha os motivos dela também. Ela era Gramp. Ela era completamente Gramp e o querido era Sunshine. Era Sunshine, É, Red. o Red era muito Sunshine. Realmente. É. Nesse E caso ele aí não eu era gosto. necessariamente enemies. Ele não era Não, necessariamente ele. enemies No porque começo. só ela implicava com ele. Ficava com isso que eu ia falar. Era meio que um lado só, o Enix. Isso, Ele nem entendia porque que ela não gostava dele. coitado. Enfim, era isso que a gente tinha pra falar. Era isso. Não apareceu muita novidade aí nesse nosso top 3, não. Talvez a gente tenha que começar a fazer uma vez por ano, talvez a gente muda de ideia, né? Sim. Fazer que nem aquela entrevista clássica da Billie Eilish, que todo ano ela fazia. Eu não sei se ela ainda faz. A gente tem que fazer assim, pra ver se muda alguma coisa. Que a gente tá falando sempre. A gente só gosta da mesma coisa. Enfim. Eu sei que tem revezado a coisa. Um dia Enemies to Lovers tá em primeiro, outras vezes ele tá embaixo. Depende muito do que eu ando lendo. Eu já percebi também, isso. Eu também, o fake dating ainda me pega muito. Fake dating. Não apareceu casamento por conveniência nessa lista, né? Ou namoro por conveniência, ou coisa. Acho que as pessoas não gostam mais, talvez, né? Vai ver que tá em baixa. Então, ou então quem fez a lista não tava afim de escrever sobre ele. Pegaram só 10, né? Talvez esteja ali no top 20. Se fosse top 20, talvez estivesse lá. Deixa pra falar. Obrigado por escutou até aqui. Fala aí pra gente qual é o seu top 3. Pode ser um top 5 também, não tem problema, se você não conseguir escolher. E não deixe de seguir a gente aí no X e no Instagram. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês, por acompanhar a gente por mais uma semana. Feedback a gente aceita nas nossas redes sociais, são sempre linkadas aqui no episódio. E se você quiser comentar também alguma outra coisa ou sugerir alguma coisa, também só marcar a gente nas nossas redes marcadas aqui. Pode inclusive falar pessoalmente com a gente ali na nossa DM no Instagram, que também está linkada no post. É isso, gente. Muito obrigada novamente e a gente vê vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.